Bom, aluno, agora que você já conheceu como faz, né, esse planejamento de toda a extensão que a gente vai criar os efeitos do tijolinho, a gente vai entrar com a aplicação da textura nesse vídeo. Só que eu vou passar mais uma informação nessa questão de dimensionamento, paginação, né, do nosso desenho. Nos tijolinhos, né, então a gente fez aqui um padrão de 9 por 35. Essa é a medida aqui. Eu orientei para vocês fazerem uma reta, né, com um nível, que esse nível aqui tem um prumo e tal, né. Você fez a reta e você veio descendo. Só que tem um porém. E se você vem descendo, por exemplo, você vem descendo de 9 centímetros, a hora que você chegar lá embaixo no rodapé, ficar um filetinho assim, ó, de 2 centímetros, vai ficar feio, não vai? Então você precisa ajustar isso. Primeira coisa, então, que seria um conveniente para o caso. Você pega a sua parede, você tem uma parede padrão de mais ou menos 2,80 metros, mais ou menos, que é o padrão aí de quase todas as casas aí, né? Então você divide 2,80 metros por 2, dá quanto? Dá 1,40, correto? Então você pega 1,40 m, coloca no prumo e risca. Aí você vai jogar a quantidade de centímetro para baixo e para cima igual no padrão. Por exemplo, se você jogar de 10 em 10 em 10, pode ser que lá embaixo sobre um filetinho de 2 centímetros. E para não sobrar esse filetinho de 2 centímetros, o que você faz? Se está de 10 em 10, você, por exemplo, você fez 12 carreiras, né? 12 carreiras assim de 10 centímetros cada um e ficou 2 centímetros lá embaixo, né? De filetinho feio, que isso estraga o serviço. Então o que você faz? Você coloca 10,5. Você aumenta um pouquinho, meio centímetro de cada um, para quando chegar lá embaixo, aqueles 2 centímetros que tiver lá embaixo morreu. E tanto faz nessa mesma questão que estou passando para baixo, lá em cima também, quando for morrer lá em cima na laje, no gesso. Então tenha esse planejamento, essa paginação. Não deixe sobrar 2 centímetros lá embaixo, que vai ficar muito feio, tá? Agora, tipo assim, se você chegou lá embaixo, ficou faltando 1 centímetro, não vai mostrar muito, né? Se você, por exemplo, está fazendo um tijolinho de 10 centímetros e lá embaixo sobrou um filete de 9, tudo bem, não tem problema, né? Aí não vai demonstrar se a diferença será pouca. Então, para a gente fazer essa paginação, tenha em mente isso. Divida a parede, presta atenção quanto vai sobrar lá, escolha a altura do seu tijolinho, né? Se você for fazer com 9,5, como estou fazendo, 10,5, 11, 12, 13, enfim. Só toma cuidado para não sobrar uns filetinhos feios lá, aí fica feio a sua paginação, tá bom? Agora a gente vai adentrar então com a nossa aplicação da textura na nossa parede aqui. Nossa textura lisa da Hidronorte, qual você viu também que eu fiz aquela mistura. Eu abri a lata e adicionei mais ou menos, foi mais ou menos uns 500 a 600 ml de água. E eu bati bem com a haste, né, a furadeira, bem por igual. E agora a gente vai ter uma textura bem mais homogênea para a gente estar trabalhando, né? Bem mais leve, bem mais macia, de mais fácil aplicação, ok? Então se você pegar ela do jeito que veio lá do lojista, ela vai ficar muito grossa, vai ficar ruim para você espalhar ela, né? Fazer aquele alastramento e criação de efeitos. Agora quando você bate ela com um pouquinho de água aí, né? Você pega e tem 23 quilos, se não me engano, aquela barrica, acho que ela tá aqui, ó. Acho que é 23 quilos, né? É uma lata de 18 litros, 23 quilos, você coloca aí 500, 600 ml de água, não vai ter nenhum tipo de problemas futuros. Ah, vai desplacar, vai cair, vai enfraquecer. Nada a ver, tá? Isso aqui é uma textura hidrorrepelente, ela aguenta o pego tanto para área interna, externa, ela é super resistente, tá bom? Então pode fazer isso sem problemas. Então vamos lá, vamos aproximar a câmera e iniciarmos então a nossa aplicação da nossa textura aqui. Por exemplo, se você está na obra, você não quer terminar, não dá tempo para você terminar tudo a parede num dia, porque é muito grande. O que você faz? A gente fez a aplicação, né, a distribuição da fita amarelinha, que é de 1,6 milímetros, ou seja, quase 1,5 cm para arredondar, né? Então o que eu fiz? Então eu fiz todas elas, só que eu tenho em mente que eu não vou fazer tudo isso daqui até lá em cima na parede, é muita coisa para mim fazer num determinado tempo. Tipo assim, o que eu faço então? Eu pego, nesta parte amarela aqui de cima, eu tenho em mente que eu vou trabalhar hoje só esses 3 filetes aqui e vou embora para casa. Eu não vou tocar adiante. Então você faz o seguinte,
Você vai trabalhar até aqui, fazer 3 filetes, 3 carreiras de filete. Então você pega uma fita branca, aquela fita convencional basicona mesmo, sabe? Para economizar. Não entra com essa fita aqui que ela é automotiva não, né? Aí o que você faz, ó, aplica a fita em cima da fita, ó, tá vendo, ó? Para economizar, porque eu vou parar aqui, correto? Só que amanhã eu tenho que dar continuidade. Se você não passar uma fita em cima da fita, o que vai acontecer? A hora que você tirar aqui, fica ruim, porque a textura já vai estar em relevo, você vai ter que aplicar a fita novamente. De um jeito ou de outro, você vai ter que aplicar a fita se você parar para dar continuidade. Então eu tenho em mente que esta forma aqui, se você aplicar uma fita em cima da outra, e essa fitinha mais, vamos dizer assim, a fitinha mais baratinha, mais sem vergonhinha aqui, ela é de boa. Para esse caso aqui ela é de boa, então ela vai te ajudar bastante, tá bom? Então coloque uma fita em cima da outra e depois você tira e amanhã você continua de boa. Sempre quando você for parar para dar continuidade, não der para você acabar no dia, você sempre coloca uma fita em cima da outra. E dê preferência dessa fitinha aqui mais basicona, tá bom? Vamos lá, utilizando nossas 2 espátulas. Essa aqui deve ser da Paceta e essa aqui é da Tigre, tá bom? As duas são entortadas, como vocês viram eu preparar aí, né? Umas dicas para a preparação. Eu vou pegar um pouco aqui na espátula e vou começar a aplicação. A aplicação da textura consiste numa espessura meia grossinha, tá? Você vai deixar mais ou menos aí uns 2 a 3 milímetros de espessura. Meia grossinha mesmo tem que ficar, meia concentrada, por quê? Para criar um efeito, não é fina. Se você deixar aplicar como se estivesse aplicando uma massa corrida, vai ficar muito fino. Isso não vai mostrar desenho nenhum do seu trabalho. Então vai ficar aquela coisa superficial, vai parecer que nem efeito de tijolinho é, tá bom? Então aplica mais ou menos de uma faixa de 2 a 3 milímetros de espessura. Estica ela, né? Deixa ela uniforme, tá? Então você tem que aplicar em toda a extensão com essa mesma espessura. Aí depois que você fez a aplicação, você dá uma suave alisada assim com a barriguinha da espátula. Por ela ser tortinha, por ela estar tortinha aqui, ó, ela vai criar um certo tipo de desenho, ela vai rasgar a sua textura, tá vendo? Se você puxar ela um pouquinho com a barriga. Quanto mais você puxar, mais ela vai rasgar, ó. E você puxa bem suave, não vai puxar bruscamente, que ela também vai remover o seu serviço, o seu desenho que você fez, tá? Então olha lá, ó, primeira coisa então, né? Você começa a distribuir ela de forma bem, né, entre aspas aí meio que concentrada, de uns 3 milímetros de espessura, e depois você começa a alisar e deixar uma uniformidade por igual, né? Não vai deixar um pouco mais fino aqui, um pouco mais concentrado ali. Tem que ser uniforme, é um padrão, correto? Então de momento já estou distribuindo, depois eu venho alisando, ó. Eu deito ela um pouquinho, ó. E só puxo, não vou fazer força nenhuma. Só certifique-se de que você está preenchendo todas as extremidades, todas as fendas, porque tem cantinho aqui de baixo, aqui em cima, que fica sem pegar a textura. Então fique atento a isso, tá? Puxa de leve, ó. Se você puxar de leve, ela deixa esses desenhos arranhados, ó. Uns efeitos bem bacana. Depois a gente vai dar uma suavizada na lixa e cria uns efeitos bem da hora aqui, ó. Tá bom? Então não tem segredo, é super de boa. O que você precisa tomar cuidado é o que? A espessura. Faça uma espessura por igual e preencha todas as fendas aqui do seu tijolinho. Não deixe faltando em nenhum local, faltando textura, tá? Preencha tudo, porque depois que você tirar a fita vai ficar aquele pedaço faltando, feio, né? Então fica estranho, ok? Só que uma coisa que é interessante eu passar para você é o seguinte: rendimento. O pessoal começou a assistir e falou assim: nossa, Jair, eu vou pegar um paredão aí de 10 metros quadrados, eu vou me lascar então, pô. Vou fazer tijolinho por tijolinho, eu vou ficar um mês fazendo isso aí? Não é tão demorado assim. Depois que você pega a prática, você faz uma quantidade bem significante de tijolinho ao dia. Eu não sei te dizer ao tempo, né, quantos metros eu consigo fazer, tanto é que eu nunca fiz esse efeito assim numa parede grande, para te dizer, tá? Mas depois que você pega a habilidade, você tem um rendimento bacana até. E outra, né, uma coisa é o seguinte:
Ah, porque não rende, vou fazer tijolinho por tijolinho. Tá, se você quiser, o que dá para fazer aqui? Você quer rendimento? Então você pode, do jeito que está aplicado toda a fita aqui certinho, você pode muito bem pegar uma espátula, uma desempenadeira grande e puxar. Só que se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar um efeito bacana? Vai. Vai ficar bonito? Também vai. Só que o seguinte, se você fazer desta forma, ela vai ter o seu rendimento maior, porém você vai gastar muito mais textura, porque todas essas partes amarelas que não agregou textura aqui, vai ser tudo perdas, vai ser tudo desperdiçado, vai ser tudo material jogado fora. Se você fizer isso, então você já vai ter perdas no seu material, tá? E sem dizer que quando você pega tijolinho por tijolinho, você vai estar praticamente esculpindo um a um. Então isso aqui, aluno, isso aqui é uma arte. Isso aqui não é trabalho de produção. Se você quer produção, vai fazer grafiato. Não é verdade? Grafiato você faz aí, tem uma produção grande e tal, você trabalha com produção. Agora quando você faz uma arte, um trabalho artístico, você não trabalha focado nesse tipo de situação, de rendimento e tal, entendeu? Você tem que trabalhar mesmo esculpindo, né? Criando uma arte. E para você criar uma arte, você precisa de tempo, de capricho, de detalhe. E quando você pega então fora a fora, se você vem esticando fora a fora, você vai ter, né? Um trabalho bacana, tal, só que você não vai ter o detalhe que eu tô fazendo aqui, ó. Olha só, detalhe por detalhe, ó. Cada uma é esculpida praticamente à mão. Cada tijolinho é esculpido à mão, de cada um com o seu formato, ó, cada um com o seu desenho, tá? Isso é capricho, isso é detalhe, ok? Então, se você parar para pensar, o Jairo tem razão, tá bom? A não ser que você queira produção mesmo, tá? E você não está nem aí para estragar material. Se você não fizer muito capricho, né? Você não quer esculpir um a um. Ah, então tudo bem. Aí você pega e manda a bala de fora a fora. Você vai estragar mais o material, vai ter mais perdas e vai ficar um trabalho bacana. Claro que vai. Vai sim, tá bom? Então é opcional, tá bom? Eu vou deixar isso aqui como opcional para você. E assim também, quando eu estou esculpindo um a um, você tem mais a visão mais afunda do trabalho de uma arte, né? Então é importante, interessante que eu faço, que eu mostro para você assim. Aí fica a seu critério. Pega aí um espatulão grande, né? Um espatulão grande, uma desempenadeira grande. Enche ela de massa e vem assim, ó. Dá aquela puxadona assim de tantos metros. Depois você só vai caçando essas pontinhas, tá vendo essas pontinhas que tá escondidinha? Você tem uma margem pro alinhamento de cima, você sabe onde ela tá escondida. Você vai cutucando ali com um paletinho, você puxa, você vai tirar e vai ficar bom do mesmo jeito. Você vai ter uma produção aí, você vai ter uma produção, hein? Aí você vai ter uma produção bacana, só que vai perder material. Em toda essa parte que tá amarela aqui, ó, vai ser todo o material que você vai jogar no lixo. Vai tá todo empaçocado, entrelaçado com a fita, né? E você não tem como tirar mais a textura da fita, né? Mas dá pra fazer sim, tá bom? Olha aí, ó. Então cada um é esculpido à mão, ó. Vendo, ó? Então o que a gente precisa aqui é levar a uniformidade, tá vendo? De leve, esse movimento, esse puxar que eu faço, olha só que bacana. Né? Parece um chantilly de bolo, ela fica bem macia quando você adiciona água e bate ela com a haste, né? Furadeira e tal. Ela fica bem macia, fica bem gostosa de trabalhar. Se você pegasse ela do jeito que veio lá da loja, não ia ser muito fácil não, tá? Ela não ia se alastrar bem, ela não ia ter o rendimento que tá tendo. Você ia ficar tipo patinando aí para ter uma produção. Então quando você bate ela na máquina, ela fica bem mais de boa.
Na verdade, você tira o excesso e já vem criando efeitos, né, ó. Você uniformiza, ó, só esse puxar aqui, ó. Como eu falei, eu utilizo a barriguinha, né? Por isso que eu utilizo essa espátula entortada, né? Todas as minhas espátulas são assim, porque elas ajudam bastante mesmo na criação dos efeitos, né? Essa barriguinha dela, ela ajuda. Se tivesse uma espátula reta, você não conseguiria fazer isso aqui, com essa precisão, com esse tipo de efeito, ó. Quando você puxa ela, você... Tipo assim, ó. Se você puxar ela reta, é uma coisa. Agora, se você deitar ela e com essa barriguinha, aí ela cria um efeito, entendeu? Aí fica um efeito bem bacana, tá? Aí, ó. Aí você vem puxando, né? Você determina quanto vai ser a metragem que você vai querer fazer. Aqui eu já dividi com a fita branca ali em cima, né? Agora a gente dá um pega aqui. Depois eu vou puxar a fita branca. Quanto tempo você precisa para puxar a fita branca? Não precisa de muito tempo não, viu? Você fez uma quantidade aqui em metros, você não precisa esperar secar. Nem pode esperar secar. Se você esperar secar para puxar tanto a fita branca que eu passei aqui em cima e essas fitas amarelas, você vai ter problemas também. Então você faz aí uma quantidade de metro meio que significante, aí você já vem puxando. Precisa esperar horas não. Ou seja, você faz aí, quiser puxar tipo a cada 1 hora você puxar, ou a cada 40 minutos, ou a cada 30 minutos de trabalho que você fizer, você já começa a puxar as fitinhas para criar o desenho e já ficar meio que no jeito pronto, né? Senão aí seca e fica ruim, hein? Se secou aí fica ruim para você tirar. Aí ela começa a quebrar, desplacar, quebra a fita, quebra a textura, não fica legal. Então, daí mais ou menos aí uns 40 minutos a 1 hora que você aplicou, você já começa a remover as fitas, tá bom? Olha só que bacana. E esse puxar da desemperadora não, da espátula, você pode puxar assim também, viu, ó. Fica a seu critério. Eu tô puxando meio que tudo na vertical, mas nada impede você fazer isso aqui, ó. Puxa, faz umas cobrinhas, sabe? Fica bacana também, viu? Em alguns, vamos fazer um aqui pra vocês verem, ó. Dar uma distribuída aqui, ou deixar ela bem por igual, né? Distribuir ela com uma camada uniforme em toda essa extensão aqui do tijolinho. Agora eu vou dar uma puxada aqui, mas assim, fazendo umas cobrinhas, tá? Pra criar um efeito diferente, ó. Ó. Tá? Pego ela com a barriguinha, ó. Faço tipo uma cobrinha, ó. Aí que bacana que fica, ó. Tá ok? Bem de leve. Esse puxar aqui tem que ser mão de moça mesmo, hein? Você só puxa assim com o próprio peso da sua espátula. Se você colocar força, ela já começa a remover, não vai ficar bacana. Então é só com o peso. Olha só que bacana que ficou essa aqui, ó, onduladinho. Então eu vou até fazer isso aqui. Algumas delas eu vou deixar meio onduladinho e as outras vou deixar reta. Tá ok? Para criar um efeito diferente aí também. Então você mescla, né? Você não precisa fazer toda na horizontal. Em algumas delas você pode estar fazendo aí alguns desenhos ondulados, né? Você viu? Não é tão difícil, praticamente não é nada difícil, né? E o rendimento não é tão pouco também não. Você faz uma porção até que significante até, em pouco tempo, né? Você imagina você pegar aí o dia inteiro, você faz, hein? Tipo uma parede de 10 metros, pelo menos aí pegar cedinho, bem, aquela vontade, você consegue fazer, acho que pelo menos uns 5 metros quadrados, acredito, você faz sim, no dia, faz, né? Uns 5 metros quadrados, aí tipo em 2 dias você distribui, depois outras etapas é de boa também, tá? Aí, ó, quanto mais você puxa, mais rasgado fica, né? E uns desenhos bem interessantes aí.
E assim vai, ó. Tá na hora até de trocar a câmera aqui de lugar. Já deu. Preencher mais uma área aqui. Acho que agora que já tá indo mais ou menos nos seus... Já tá passando os seus 20 minutos de vídeo. Fazer uma pequena revisãozinha aqui. Depois a gente volta fazer mais um pouquinho no outro vídeo, pra você pegar bem mais essa técnica, caso ficou alguma dúvida. Aí a gente já vai tirar a fita, tá? Aí a gente já tira a fita pra você ver aí. Puxar aqui minha lata de textura. É uma revisãozinha, porque assim também, né? Aqui tem bastante área para ser aplicada, mas eu não vou filmar tudo isso aqui, né? De pertinho aí, senão vai ter muito vídeo repetitivo, né? Então a técnica é essa, é padrão, do começo ao fim, tá? Então no próximo vídeo eu faço uma pequena revisão. Pequena não, vou fazer um vídeo inteiro de revisão no próximo vídeo, de como aplicar essa textura aqui, né? Aí depois no outro a gente já, por no mesmo vídeo eu já removo também a fita. É só aguardar secar, né? Aí a gente vai entrar com o processo de lixamento, raspagem, para depois entrar com a pintura e a criação dos efeitos no gel, né? No gel de efeitos. Aí também no próximo vídeo eu dou uma aproximada a mais ainda na câmera, para vocês verem, né, como esse é um vídeo de revisão, vai que é para tirar todas as dúvidas mesmo, né? A criação desse efeito na aplicação da textura, né? Ó o cantinho, ó, tá vendo? Ó, o cantinho às vezes tem que ficar muito atento nos cantinhos. O cantinho às vezes fica buraco, às vezes fica faltando textura. Aí não fica legal, né? Depois de pronto. Depois que você tira a fita, vai ficar aquelas falhas nas beiradas. Aí fica meio estranho, né? Então se você prestar atenção bem, você corrija todas essas imperfeições aqui que tem na beirada e deixa o seu trabalho super uniforme e bonitinho, tá bom? Fazer mais dois aqui, depois a gente já encerra o vídeo. Aí no próximo vídeo, como eu disse, a gente aproxima mais a câmera ainda, faz-se uma revisão, tira-se a fita e bola pra frente, né? Ó, de cantinho, quando você iniciar, começa com a espátula, né? Meio aqui de lado, né? Tanto na horizontal e vertical, para quê? Para preencher mesmo todas as quinas, todas as fendas, o que eu acabei de falar aí, ó. É para você não deixar ela faltando, com falha nas beiradas. Aí depois é só distribuir bem, fazer aquele alastramento da textura, para ela preencher toda a superfície, não deixar disformidade, né? Um local com mais textura, outro local com menos textura e tal. Aí depois dá uma entortadinha na barriguinha aqui, ó, da espátula, né? Deixa ela mais deitadinha e super de leve você puxa, ó. Bem de leve mesmo, super de leve, olha só. Ela cria uns efeitos rasgados, né? É todo rasgado aqui na textura. Beleza, aluno? Então, até a próxima videoaula aí, onde a gente dá continuidade aí e aproxima mais a câmera, tá bom? Até mais.